1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se vistam com trajes decentes, com pudor e modéstia. Você vê nesse momento fotos de roupas que não é decente para cristão. Esta mensagem é direcionada para quem é cristão, para quem confessa ou professa a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há mais de 20 anos atrás, os evangélicos eram ensinados a não usar este vestuário. Observe bem. Veja se é decente uma mulher que se diz ser mulher de Deus vestir este vestuário. Observe. Só em ver essas fotos você já fica escandalizado. A pergunta é: este vestuário está sendo usado por muitas mulheres de Deus ou não? O nosso intuito não é criticar. O nosso intuito não é humilhar ninguém. O nosso intuito é provar. E queremos que você veja como é indecente uma mulher que se diz ser cheia do Espírito Santo andar com um vestuário deste. Roupas de academia não é para cristão. Veja bem aí nessas fotos, roupas indecentes que desenham o corpo da mulher. Praticamente ela está nua. Simplesmente a pele dela coberta com um fino tecido, com uma malha fina, mas está desenhando todo o corpo dela. Ela está praticamente pelada. Estaria correta uma mulher que diz ser cheia do Espírito Santo usar um vestuário desse? Eu estou mostrando essas fotos para você ver a triste situação que vem chegando o cristianismo no Brasil e no mundo. Um cristianismo liberado com um mundanismo da lascívia, da pornografia. Repito, esse recado é para mulheres crentes. As pessoas que não são crentes, tudo bem. As pessoas que não são crentes, a gente sabe que isso é normal para o mundo, mas para quem serve a Deus, esse vestuário não é normal. Certa vez o Senhor Jesus, escrevendo e falando no Sermão do Monte, Mateus, um dos apóstolos do Senhor, escreveu e disse que Jesus disse assim: aquele que atentar numa mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério no seu coração. Veja bem, uma mulher que veste, uma mulher cristã, mulher crente, que veste um vestuário desse, ela se torna objeto de cobiça. Uma mulher que se veste com um vestuário desse, ela se veste para se mostrar para os outros homens. A sua nudez você deve guardar para o seu marido. Mas infelizmente, depois que trocaram a unção de Deus por anel de formatura, por diploma, muitos pastores carnais liberaram um mundo dentro da igreja e o resultado
é a exposição de roupas indecentes, pornografia dentro da igreja, saias curtas, aonde as mulheres sentam no banco da igreja, botam a mão na frente para não mostrar suas vergonhas. Se não combatermos este mundanismo dentro da igreja, o que será do evangelho daqui a uns 5 anos? Como estará as irmãs dentro da igreja? Era pecado pintar os cabelos? Em muitas igrejas não é mais. Era pecado pintar os lábios de batom? Em muitas igrejas não é mais. Era pecado a mulher usar calça? Aquela que usasse era disciplinada? Hoje não é mais. Era pecado jogar futebol, até assistir futebol era pecado. Hoje tem muitas igrejas evangélicas que têm até campeonatos de futebol. A pergunta é, esses pastores estão preparando o povo para ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Esse é o cristianismo maldito, cristianismo do inferno, que prepara milhões de crentes para adentrar os portões do inferno. Um cristianismo que a pessoa diz que aceita Jesus, entre aspas, e permanece igual ao mundo. O apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A igreja é que tem que influenciar o mundo, mas o que tem acontecido é que muitos pastores liberou o pecado dentro da igreja e infelizmente muitas esposas de pastores têm sido o mau exemplo para as demais irmãs. Eu te pergunto, você que defende que a mulher pode usar calça, que a mulher pode usar sainha no meio da coxa, estas roupas são decentes? São para mulheres de Deus? O que tem levado muitos pastores à cama do adultério? Será se não é essas liberações de mundanismo dentro da igreja? Não são poucos os escândalos que o Brasil tem anunciado. O Brasil tem sido palco de escândalo de pastores encontrados em motéis. O mundo entrou dentro da igreja e aqueles que querem combater o mundanismo são barrados e não têm oportunidades de pregar. Mas aquele que apoia o pecado, aquele que apoia o mundo dentro da igreja, são aplaudidos. O resultado, não há mais batismo com o Espírito Santo na igreja, não há mais renovação na igreja, poucas conversões. Por quê? Porque o mundo está dentro da igreja e as pessoas que não são crentes não querem mais ser crente. Por quê? Porque não vê testemunho de vida transformada naqueles que dizem serem seguidores de Deus. Esse vestuário mundano não é para cristão. Para o mundo é normal. Para as mulheres que não servem a Deus é normal. Mas para você, minha irmã, que diz que é cheia do Espírito Santo, saiba que esse vestuário induz os outros homens a pecar com os olhos. E quando você se torna objeto de cobiça, você está trabalhando para Satanás. O seu corpo, a largura das suas coxas, o seu quadril, você só deve mostrar para o seu esposo, para o seu marido. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decentes. Na Coreia do Norte, a mulher não pode mostrar nem o umbigo. Se mostrar, ela vai presa. E hoje o que vemos, em vez da igreja brasileira combater
O mundanismo foi o contrário, trouxe o mundo para dentro da igreja. Saias curtas, exposições de pernas dentro da igreja, malhas de academia. Muitas na igreja se vestem como crente, lá fora você não sabe nem se é crente. O nosso intuito não é criticar nem humilhar, é dizer para você que o tempo acabou. Jesus está voltando, mas a igreja que vai subir no arrebatamento não é essa mundana carnal, não é essa igreja carnal, não é essa igreja corrompida com o mundo. A igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja que guarda a sã doutrina, que crê e acredita nos bons costumes, porque o mau costume tem acabado com as igrejas cristãs. Muitos dizem que doutrina é costume. Posso até concordar, mas entre aspas dizendo, são bons costumes que as igrejas evangélicas perderam. Agora, o mau costume de exposição de pornografia entrou nos templos evangélicos. Resultado, muitos pastores no chão, caído na cama do adultério, muitos obreiros já no terceiro e quarto casamento, muitos cantores gospel, trocando de esposa como quem troca de roupa. Resultado de pornografia dentro dos templos evangélicos. Jesus está nos chamando para o arrependimento. Ele chama eu, ele chama você, para voltarmos à sã doutrina de Deus, aos bons costumes, se vestir com roupas decentes, cobrir as pernas, cobrir as coxas, nada de tintura de cabelo, nada de pintar os lábios de batom. Deus já nos fez perfeito. Nada dos homens andar sem camisa no meio da rua, de short no meio da rua. Igrejas evangélicas com campeonatos de futebol. A que ponto está chegando a igreja brasileira? É por isso que Jesus disse que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Porque o mundo entrou dentro da igreja e aquele que quer combater o pecado, os pastores não dão mais oportunidade. Porque hoje em dia só se fala em prosperidade. Eles não querem saber se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Eles querem só saber se os bolsos dele estão cheios de dinheiro para pagar a Hilux, para pagar a chácara, e você que se vire. Você que aceitou Jesus de 10 anos para cá, talvez você nunca ouviu o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho ensina o crente a ser diferente do mundo em tudo. Esse vestuário que você vê aí não é vestuário de mulheres de Deus. Se você, minha irmã, defende isso, saiba que o Espírito Santo de Deus está longe da sua vida. O Espírito Santo é santo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.